Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai São José. Saudamos todos os presbíteros, os sacerdotes, colegas e companheiros desta missão que Deus confiou às nossas mãos. Nem sequer, às vezes, olhou para as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, nem olhou também para as nossas quedas, como homens que, como diz São Paulo, trazem o tesouro do reino em vasos de barro. E o que é que o Padre, este homem, que está no meio das pessoas, como pessoa também e como missionário de Deus junto dos nossos irmãos. E o texto de hoje, esse texto da profecia de Ezequiel, descreve bem o que é que o Padre é e se não é o que deveria ser e o que deve sempre pensar a ser, apesar das suas limitações. Primeiro, diz aqui o texto, fiz de ti uma sentinela, sentinela para a casa de Israel. Sobretudo os párocos são essas sentinelas na casa de Deus. É aqui onde o pároco, com as suas pequenas forças, vai gastando-se desde a palavra que nos vem da boca de Deus. Tanto ser sentinela junto de Deus, junto dos nossos irmãos. A outra é aquele que adverte. Até se calhar a sua advertência pode não ser muito considerada. Mas a igreja, no seminário, quando fomos formados, cada um segundo as suas capacidades, dizia que o padre não deve valer-se das suas fragilidades, como quem diz, o padre não deve dizer que eu sou pecador, como todos, e depois começa a desviar-se daquilo que Deus lhe pede. O padre, mesmo nas suas fragilidades, deve advertir. Deve dizer aquilo que a igreja lhe manda, aquilo que Deus lhe pede como homem de Deus. E deve advertir quem? Aqui o pecador. O pecador somos nós. Quando o padre fala, alguns às vezes se enervam por tudo e por nada, quando não querem ouvir certas coisas, mas é infeliz. O padre que fala, está falando também para si mesmo, porque quando meditou a palavra para preparar para falar para os outros, é como se estivesse a falar primeiro para si mesmo, primeiro para si mesmo. Não está lá só a cantar como uma rola, cantar para os outros, não. Também está a falar para si, tanto para advertir este nosso lado pecador. Por isso é que o texto diz, se o padre se calar, o pecador vai morrer. E se morrer, o padre que não o advertiu vai pagar também. Vai ser castigado, porque não advertiu o pecador para que se arrependa e viva. Poxa, já é assim mesmo assim. Dá o microfone ou...
não pode dormir. Então estou a dizer que o padre tem que advertir, é a missão dele de advertir o pecador. Afastar, para que as pessoas se afastem da impiedade e do mau caminho. Ontem dizia, por exemplo, que diante dessa situação que os bispos nos pedem para rezar, o desagravo significa que cada um de nós se reconheça como pecador, como aquele também que pratica o mal, grande ou pequeno. Dizia que se por acaso algum cristão nestas greves, nestas manifestações, manifestar não é pecado, está na nossa Constituição, é um direito natural, todos podemos fazê-lo. Mas se o cristão é o que mais leva os outros para atos não muito abonatórios, ele está no caminho da impiedade, está no pecado, está a corromper os outros para as coisas que não estão integradas dentro do projeto daquilo que se anuncia. Então, todos nós somos também um pouco sacerdotes, eu está chamado sacerdócio comum, significa basta o facto de sermos batizados, nós participamos da missão de advertir o outro. Às vezes é difícil advertir o colega que não está nada aí para o lado bom, do lado profissional. Quando se fala da corrupção, quando se fala do desvio do erário público, quando se fala enfim, de outras coisas, mesmo na igreja, quando nos desviamos da doutrina da igreja, quando negamos a autoridade da igreja, nós estamos a corromper os outros. E muitas vezes os inocentes também caem. Imaginai, por exemplo, as crianças que são levadas pelos adultos com outros interesses para outros fins. Então, o desagravo vai mais para o fundo mesmo. É para que nós nos desfaçamos do pecado e de todas as suas consequências. Então, Deus diz aqui, e outro desagravo é das injustiças. Em vez de praticar a justiça, nós praticamos a injustiça. A linguagem atual que mina Angola, de dizer que os outros são sempre culpados. Por exemplo, neste país, há gente sempre que é culpada. E há outros que nunca serão culpados. Nós temos essa tendência atual, por exemplo. Os outros são sempre culpados da minha desgraça, da minha fome, da minha não sei o que, tudo. Então aí tem que haver também certo desagravo. Tomar consciência, por exemplo, da minha preguiça. Há pessoas que não querem trabalhar, mas querem tudo. Também é pecado grave. Esperar só dos outros é pecado. A única pessoa que não deve esperar se calhar só dos outros é uma criança. Mesmo as crianças devem ser levadas a trabalhar, não devem estar em casa, por exemplo, a esperar sempre. Enquanto a mãe está a cozinhar, ajudá-las que façam outras coisas, para que aprendam que a vida não é esperar. A vida é contribuir e participar. Então, uma advertência para todos nós é entrarmos na lógica das coisas dignas, justas, honestas, verdadeiras, enfim, que fazem bem a todos. E esta creio que é a nossa missão também. Os párocos, coitados, os párocos, coitados, eu uso esse extremo, essa palavra é normal que se use,
Os párocos são, de facto, de um lado, estes grandes servidores, mas também do outro lado, infelizmente, se vocês circularem, não é só na cidade, mesmo pelos bairros, nas nossas capelas, os párocos são aqueles que estão lá. Por exemplo, hoje, que é dia do pároco, deveríamos ter a igreja cheia. Eu não sou pároco, né? Mas cada um tem um pároco dele na cabeça. Tá vendo, né? Cada um tem um pároco lá dele na cabeça. Um pároco é quê? Tá vendo? Convocamos para o desagravo, missa, deveríamos encher a igreja. Mas o que é isso desagravo? Vamos rezar para quem? Por quê? Por que nos mandam rezar? Então, mas para as outras coisas estamos prontos. Então, por isso é que quando se fala de párocos, são aqueles colaboradores do bispo. Talvez às vezes também merecemos, se calhar não fazemos coisas que as pessoas esperam de nós. Às vezes são coisas que o povo quer, que os paroquianos fazem, querem, esperam, se o pároco também não faz nada. Também merecemos às vezes este desagravo, também pedirmos o meia-culpa sobre aquilo que deveríamos ter sido, deveríamos fazer e que por negligência, por preguiça, até se calhar por estarmos muito virados para nós mesmos, as coisas não acontecem como deveria ser esse cuidado permanente das ovelhas. Este homem aí, São João Maria Vianney, se lerem, vamos lá, está lá na história dele na internet hoje, podem ler. No seminário, tinha pouco sucesso. Era um infeliz, era o mais pobre, digamos, em termos físicos, em termos intelectuais. Depois, ainda era muito doentinho. Era um desgraçado, vamos dizer assim. O seminário, quem um dia for à França, na cidade de Lyon, em francês diz Lyon, o seminário quase que pô-lo na rua várias vezes para desistir. Olha, vai curar-se. Mas não era só para ir curar-se e voltar. Vai curar-se para ver se não volta mais. Só que ele era tão teimoso, tão pequeno, teimoso, ia, curava-se, voltava outra vez. Veio mais. Então andou nessas lutas de rejeição, vai e vem, não sei o quê, a fraqueza dele, saúde, a cabeça também não era grande coisa, pronto. Mas como a igreja, às vezes a igreja é isso, e a igreja é mesmo isso. Viu que valorizou muito a sua teimosia do que as suas fraquezas. Então lá foram, põe aqui um bocadinho de lama, barro aqui, tapa aqui, até que conseguiu terminar. Então, e depois, para não ser vergonha, um pároco na cidade de Lyon, uma cidade grande, dos séculos 13, 12, grande cristandade, ele é do nosso tempo, né, do século 18, 19. O que fizeram? Então foram pô-lo numa aldeia que é como levar alguém para o lixo. A expressão é mesmo esta. Numa aldeia, essa está a aldeia chamada Ars. Ars. Uma pequena aldeola. Eu tive até a graça de, quando estive em França, tirei mesmo 2 dias para lá chegar. Fui lá para ver esse lugar milagroso. E de facto atiraram mesmo para muito longe, nem havia estrada. A única coisa que havia naquela altura era o caminho de quem ia lá só podia ir de cavalo, talvez bicicleta, motos, carros passavam dificilmente para chegar até lá. E aí este homem que atiraram mesmo lá nos capins mesmo lá no baixo, que fez milagres. E o que ele priorizou?
sentou, valorizou o lado da conversão das pessoas, a confissão. Os padres da cidade nunca têm tempo para sentar para confessar as pessoas. Ele lá ganhou a fama do padre que senta para ouvir as pessoas, para confessar as pessoas, para orientar as pessoas. E a aldeia pequena começou a ficar famosa. Imaginai as primeiras pessoas que descobriram que o padre é importante foram os ricos. Os ricos, alguns que tinham lá fazendas, precisavam de desabafar. E descobriram que aquele padre ouvia as pessoas. Então, aquilo começou um movimento e hoje essa pequena aldeia, se alguém vai à peregrinação em França, ninguém vai embora sem passar por aquela pequena aldeia. Muitos queriam já fazer aí hotéis ao lado, porque era muita gente que ia lá. É o único lugar em França onde encontrareis a adoração ao Santíssimo 24 horas. É um santuário que tem adoração perpétua. 24 horas, é tudo, nunca para a adoração. Eu até queria, quando estava lá, não conseguia ajoelhar, porque não havia lugar. Não havia lugar para ajoelhar-se. Tive que ficar de pé 1 hora para a adoração, porque está tão cheia aquela igreja, não há noite nem dia. Então, veja como é que um homem que era tão fraco no seminário, atirado para fora, mas Deus fez dele um grande milagre. Então vamos rezar a Deus, primeiro reconhecendo-nos como pecadores, que ninguém fique atirado à margem da vida. Não há pobres para sempre, não há também fracos para sempre, não há aquela gente desprezada para sempre, doente, com enfermidades, mas Jesus nos apela a todos para que cada um de nós faça alguma coisa por estes sedentos de Deus. Então sejamos estas sentinelas com o pároco, pelo pároco e também para a própria paróquia. Que o Senhor abençoe todos os párocos e com eles todos os seus vigários e sacerdotes da nossa diocese. Assim seja.